Olá pessoal, e aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no PhD. A gente está falando da parte de internet e redes de computadores. Pessoal, aqui está as definições de internet, por aí vai, e aí eu quero chegar nesse ponto. A gente tinha feito esse desenho aqui que simboliza a internet, tá? Vamos imaginar que Manuelzinho, ele quer mandar essa mensagem aqui para o computador X. O computador X é esse computador aqui. Então, pela rede, essa mensagem vai ter que sair daqui e vai ter que aparecer aqui, tá? E aí você vai entender agora como que isso acontece. Existem alguns dispositivos nessa rede que são esses retângulos que eu estou desenhando aqui. Tá vendo esses retângulos aqui? Então, esses retângulos, eles têm a função do seguinte. Você vai imaginar para mim, imagine uma obra, tá? E aqui é a carroceria de um caminhão. E aqui, nessa carroceria desse caminhão, tá cheio de tijolos. São pilhas de tijolos. E aí, o que que a gente tem aqui? A gente tem um cara aqui, desculpa, mas eu não sei desenhar. Esse cara, ele vai pegar esse tijolo e vai jogar. Tá? Então aqui, ó. Aqui é um, sei lá, aqui é o caminhão. Tá, tem a roda aqui e tal. Ele vai pegar os tijolos e vai jogando para baixo, onde os outros vão pegando. Então aqui a gente tem uma fila de outros caras. Aqui tem cara aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. O que é que vai acontecer? Ele pega um tijolo, joga para esse. Aí esse aqui, olha, se ele vai jogar para cá ou se ele vai jogar o tijolo para cá, esse aqui joga para cá e esse aqui empilha. Não é assim? Então, na verdade, eles vão determinando para onde que vai aquele tijolo e de acordo com o destino, né, de acordo de onde aquele tijolo deve ir, ele manda para determinada pilha ou não, certo? Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Quando você precisa entender o seguinte, isso aqui é muito importante. Pela internet, as informações, elas sempre trafegam na forma de pacotes. Então, isso é muito comum de cair em prova. Eles falam envio de pacotes, recebimento de pacotes, encaminhamento de pacotes. Então, quando você vai mandar uma foto, um vídeo para alguém pela internet, essa informação vai ser dividida em pacotes. Lembre-se sempre disso. Então, o que que acontece? Esse cara aqui, esses retângulos, a gente chama de comutador. Tá certo? São equipamentos de hardware, tipo roteadores e por aí vai. Então, quando um computador vai enviar informação, a informação é convertida em pacotes e é enviada. Ela chega no comutador, o comutador determina para onde ela deve ir, e a gente já sabe que é o computador X, e reencaminha. Assim como os pedreiros vão jogando os tijolos para frente. E aí, os comutadores determinam a rota que os pacotes vão passar até chegar onde devem. Então, às vezes, você pensa que uma pessoa está do seu lado, você manda um e-mail para ela, vai sair do seu smartphone e vai para o dela. Não é assim. A informação ela pode dar a volta ao mundo até chegar onde ela deve. Então ela vai passando de computador para computador, de comutador para comutador, até chegar onde ela deve chegar. Tá certo? É assim que funciona a parte de comunicação, né, em rede. Bom, e aí aqui eu coloquei para você explicando o que é comutação de pacotes. Comutador é um equipamento que recebe pacotes por um de seus enlaces. Aqui, ó, esse fio aqui é um enlace. Então, o pacote vem pelo enlace e ele reencaminha esse pacote por algum dos seus outros enlaces de acordo com o destino desse pacote. Ah, eu tenho que mandar para lá, eu tenho que mandar para cá. Então, quem faz esse reencaminhamento de pacotes são os comutadores. Então, quando falar em comutador, é simplesmente um equipamento que recebe pacotes e reencaminha, tá certo? E quando falar em pacotes, você sabe que é
o formato em que a informação trafega por uma rede ou pela internet, tá certo? Então, o comutador é um equipamento que recebe os pacotes e reencaminha por um dos seus enlaces, né? Sempre objetivando que esses pacotes sejam entregues mais rapidamente. Esse é o processo de comutação, tá? Não é muito comum cair isso em prova, mas se cair, ou se você fizer alguma questão que cobre, você já sabe, ok? Tá, Cloud Computing. Pessoal, olha só. Quando eu viro para você e falo assim, quer ver? Antônio, onde está aquele vídeo? Tá? Ó, opa. Aqui, ó. Antônio, onde está aquele vídeo? Então, eu mandei isso aqui para o Antônio, certo? Aí o Antônio vira e fala assim, está no meu pendrive. Aí eu viro para ele e falo assim, beleza. Então, isso aqui, é isso aqui, gente, que eu falei com vocês. Vocês vão ver que eu nem salvo isso aqui, porque eu não disponibilizo. Então tá aqui, ó. Antônio, onde está aqui? Estou falando de novo porque parece que não tinha atualizado, né, pessoal, o vídeo aí. Antônio, onde está aquele vídeo? Está no meu pendrive. Traga o pendrive, pois precisa acessar o vídeo. Então essa é a situação 1, certo? Agora eu vou te mostrar uma outra situação 2. Se eu vir e falo assim, Antônio, onde está aquele vídeo? Aí o Antônio vira e fala assim, está na nuvem. Não é isso mesmo? Aí o que você vira e fala? Ok, vou acessar aqui. Não é isso mesmo? Então, qual que é o conhecimento que a gente tem? O conhecimento que a gente tem é o seguinte, quando você tem uma informação que está num computador, está num pendrive, ou num CD, num DVD, num HD externo, você precisa estar com aquele dispositivo em suas mãos para você ter acesso ao que está lá dentro. É ou não é? Tanto que é comum as pessoas falarem assim, ah, onde está? Ah, está no meu pendrive. Não, traz o pendrive para mim então, para eu copiar. Não tem isso? Beleza. Só que hoje em dia, quando a gente fala assim, não sei o que é lá, ou tal vídeo está na nuvem, né? Aí a gente já fala, onde que está? Qual que é o endereço? Porque a gente sabe que quando está na nuvem, a gente está falando que está na internet. E tudo que está na internet, a gente consegue acessar de qualquer lugar. Por exemplo, se você chama seu noivo, seu namorado, marido para sair, aí ele aceita, vamos sim, tá, vamos no clube, amanhã vamos. Aí você vai e liga para ele, fala, Daniel, deixa eu te falar uma coisa, não vamos no clube hoje não. Aí ele vai e fala, por quê? Você vai falar, olha para cima. Aí ele olha e fala, nossa senhora, meu Deus, que nuvem carregada, vai chover. Ou seja, como é que a gente tem a ideia de que vai chover? Pela cor, né, da nuvem. A gente vê que a nuvem está carregada, aquele céu está cinza, as nuvens estão muito pretas, carregadas. E uma nuvem, você concorda comigo que ela pode ser vista de qualquer lugar? Ou seja, você no seu bairro olhou para cima e viu a nuvem. Daniel no bairro dele olhou para cima e viu a mesma nuvem. Então, a internet, ela é comparada a uma nuvem exatamente por isso. Porque o que está na internet, você consegue acessar de qualquer lugar. Por exemplo, se eu coloco um vídeo no YouTube, você pode estar em casa, no trabalho, na academia, no banheiro. Você pega o seu dispositivo, acessa o YouTube e você consegue assistir o vídeo. Então, nuvem em inglês é cloud, tá certo? Aqui, ó. Cloud é igual a nuvem. Então, quando eu venho aqui e falo cloud computing, eu estou falando de computação em nuvem. É quando, vamos dizer assim, eu gosto de falar que a internet está envolvida no processo. Quando a gente fala em computação em nuvem, é isso. Significa que a internet está no meio dessa treta, vamos dizer assim. Então, não é simplesmente uma relação de uso, você com o seu computador ou você com o seu dispositivo. A internet está envolvida nesse processo.
tá? Eu vou te dar um exemplo muito clássico. Até um tempo atrás, isso lá no início dos anos 2000, final da década de 1990, se você quisesse alugar uma fita, assistir um filme, o que você tinha que fazer? Deixa eu te falar aqui, quer ver? Ó? Vou te mostrar uma imagem. Aqui, ó. Olha que coisa antiga. Já vou até colocar aqui, ó. Locadora de vídeo, década 90. Era isso aqui, ó. E essa aqui ainda tá rolando DVD. Eu acho. Vou pegar uma mais antiga aqui, ó. Tá vendo? Olha. Você chegava num lugar. Nesse lugar tinha um monte de cartaz pregado na parede e tinha as fitas aqui, VHS. Aí você escolhia a fita que você queria, você levava essa fita por 2 ou 3 dias, ou um dia que seja, né? E aí você assistia aquele filme, tá? Você precisava estar com aquela fita nas mãos para você poder assistir aquele filme. Se porventura você fosse a locadora e aquele filme não tivesse disponível, você não conseguiria alugar o filme e não conseguiria assisti-lo. Era basicamente isso, era assim que funcionava. Hoje em dia, esse encanto acabou, porque hoje em dia você acessa o Netflix, e o Netflix é um serviço da nuvem. Então, não é necessário que você esteja com aquela fita ou DVD que seja em mãos para assistir os filmes. Basta que você esteja conectado à internet e seja assinante do serviço, no caso, o Netflix. E aí, você vai acessar o Netflix e você tem acesso a todo o acervo deles ali. Isso é interessante. Netflix é um serviço da nuvem. Da mesma forma, quando você ia ouvir uma música, você tinha que ter o CD, você tinha que ter a fita, você tinha que ter que seja o pendrive nas mãos. Então você tinha que entrar na internet, fazer o download daquelas músicas que você queria ouvir, salvar naquele dispositivo para você ouvir. Hoje em dia não. Hoje em dia você entra no Spotify, você entra no Deezer, você entra no Amazon Music, que são o quê? Serviços de streaming de música. Você não precisa nem fazer o download para o seu dispositivo. Você instala aquele aplicativo ali no seu celular, né? E você acessa as músicas pela internet. Tá certo? Isso é a famosa computação em nuvem. Beleza? Então vamos ver aqui as definições, tá? Então, fique atentos, computação em nuvem é quando a internet está envolvida. Olha lá, é quando o serviço utilizado é oferecido por um servidor da internet e não por um servidor da rede local ou pelo computador do usuário, que é o computador cliente. Tá certo? Os serviços podem ser de processamento ou armazenamento. Muitas questões da sua prova, né, podem perguntar o que é computação em nuvem, o que é necessário para usar a computação em nuvem, quais são as características da computação em nuvem. Portanto, vamos ficar atentos a isso. Para utilizar o serviço da nuvem, é necessário que o usuário esteja conectado à internet. Sempre. Sempre, viu, gente? Presta atenção, na sua prova, eles podem falar, porque para acessar a computação em nuvem não é necessário estar conectado à internet. Mentira, é sim. Não existe computação em nuvem sem conexão com a internet. Se o serviço é oferecido pela internet, você deve estar conectado à internet para ter acesso ao serviço. Tá certo? Por mais que, por exemplo, tá? Olha só isso aqui. Você tem, quer ver? Deixa eu pegar meu quadro. Você tem lá, né, aqui a nuvem do Spotify. Spotify é um serviço de músicas. Tá? Aí você está ouvindo músicas da banda Skank, que é aqui da minha cidade. Beleza. Aí você está ouvindo uma música lá, skank.mp3. Essa música está na nuvem. Então você precisa ter acesso à nuvem para você ouvir aquela música. Mas você tem, porque você tem conexão com a internet. E qual que é a vantagem de você usar isso em nuvem? Primeiro, que você tem acesso a um acervo muito maior. E segundo, essa música ela está salva onde? Na nuvem e não no seu dispositivo. Então você precisa ter espaço no seu dispositivo? Não. Porque ela não usa a capacidade do seu dispositivo. Seu dispositivo vai ficar lento, pesado? Não.
aquela música ela não está sendo executada no seu telefone. Todo o processamento e armazenamento daquela música está sendo feito onde? Na nuvem. E você está usando o seu dispositivo só para acessar aquela música ali. Agora, tem como você tornar aquela música disponível offline? Tem. Você consegue dar um clique no botão, fala assim, ouvir quando eu não estiver conectado. Você consegue. Só que nesse caso já passa a ocupar espaço no seu dispositivo. E aquilo ali já está sendo processado no seu dispositivo. Então já não é mais computação em nuvem. Então, eu estou falando isso porque às vezes eu recebo dúvidas. O pessoal fala assim, professor, mas eu posso salvar música no meu telefone. Eu posso, por exemplo, usar lá no Netflix, eu tenho uma opção de assistir o filme offline. Sim, mas aí, aquilo que era vantagem da computação em nuvem, que é o quê? Não usar o seu dispositivo para processar e armazenar as informações, isso vai deixar de existir. Por quê? Porque quando você torna disponível offline, ele tem que salvar aquilo ali no seu dispositivo. Né? O que é offline? Online é quando aquela informação está na internet. E você deve estar na linha, ou seja, você deve estar conectado à internet para ter acesso àquilo. E offline é quando você salva no seu dispositivo, então você não precisa estar conectado para ter acesso àquilo. Bem simples, online, offline. Então, quando você torna alguma coisa disponível offline, né? Ótimo. Tem como? Tem, mas aí o processamento daquela informação e o armazenamento vai ser feito no seu dispositivo. Tá certo? Então, já não mais a computação em nuvem propriamente dita. Beleza. A responsabilidade pela segurança e disponibilidade do serviço é da contratada e não do contratante. Vou te dar um exemplo. Você está usando um serviço chamado Dropbox. O Dropbox é um serviço da nuvem que você usa para colocar seus arquivos. Então, por exemplo, eu quero que todos vocês tenham acesso a um material que eu fiz. Para que eu não tenha que ficar mandando para cada um de vocês pelo WhatsApp, o que eu faço? Eu coloco isso na nuvem, no meu Dropbox, que é um dos milhares de serviços que existem para isso. Aí esse material vai ter um link de acesso. Aí eu passo o link para cada um de vocês. E aí vocês simplesmente clicam nesse link e têm acesso àquele material. Entendeu como é que é? Então, é interessante você salvar uma informação na nuvem, porque várias pessoas que você der acesso ou der permissão terão acesso àquela sua informação, inclusive ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Então, essa é uma das vantagens de você usar o armazenamento em nuvem. Sem contar o quê? Que o espaço que está sendo ocupado não é no seu computador, e sim na nuvem. E de quem que é a responsabilidade pela segurança? Quem é responsável por manter os seus dados seguros? A empresa que está te oferecendo o serviço. Quem é responsável por manter seus dados sempre disponíveis quando você precisar deles? A empresa que você contratou. Porém, fiquem atentos ao seguinte, caiu numa prova outro dia. Por mais que você use computação em nuvem, é interessante que você faça backup das suas informações. E o que é o backup? Ó, backup pode ser chamado também de backup, algumas bancas falam assim, e é o quê? Cópia de segurança que permite que os arquivos sejam recuperados em caso de perda. Ou seja, se você perdeu os seus arquivos por algum motivo e você tem backup, você consegue recuperar os seus arquivos tendo em vista que você tem uma cópia deles. Tá certo? Então, backup é o quê? Uma cópia de segurança que garante que os arquivos sejam recuperados em caso de perda. Então, mesmo que você use computação em nuvem, é extremamente interessante que você faça o backup dos seus arquivos. Beleza? Tá, passamos por essa parte. Aqui eu coloquei, ó,
existem nuvens públicas e nuvens privadas. Isso aqui é perigoso porque é muito cobrado em prova. Tá? A diferença entre nuvens públicas e nuvens privadas, gente, lembrando que esse material está disponível para vocês para download. Tá? Então vocês entram aí na plataforma, procura saber onde ficam os materiais, né? Qual que é vamos dizer assim, o protocolo adotado pelo PhD, né? Em qual pastinha aí eles colocam os materiais e acessem esses materiais. Bom, o que eu estou te falando aqui é o seguinte, todos esses serviços que eu falei com vocês, por exemplo, Netflix, Amazon Vídeos, Paramount, HBO Max, Dropbox, Google Drive, o iCloud da Apple, o Google Docs, todos esses serviços são de nuvens públicas. Você vai falar assim, Pablo, mas alguns deles eu tenho que pagar para usar. Sim. A maioria dos serviços, você tem uma certa proporção que é gratuita, ou seja, você pode acessar gratuitamente, e você tem uma certa proporção que, se você quiser usar além daquilo ali, você vai pagar para usar. Mas isso não quer dizer que seja uma nuvem privada, não. A nuvem ela é caracterizada, classificada como pública ou privada pelo seguinte, de acordo com quem pode usar aquele serviço. Quem pode usar o Netflix? Qualquer pessoa do mundo. Mas ele tem que pagar. Não. Mas o fato de ter que pagar não significa que você não conseguirá usar. Você conseguirá usar, só não conseguirá usar gratuitamente. Então isso não faz com que o Netflix seja uma nuvem privada, o fato de ter que pagar. Quando um serviço pode ser acessado por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, a gente chama de nuvem pública. Por mais que a pessoa tenha que pagar, ou seja, a disponibilidade de acesso é a todos. Qualquer pessoa pode acessar aquele serviço, mesmo que tenha que pagar. E uma nuvem, ela é privada quando uma empresa cria uma nuvem somente para atender a demanda dela. Então, por exemplo, o PhD criou uma nuvem e é uma nuvem privada, ou seja, nenhuma outra pessoa que não seja do PhD, né, ou os alunos ali do PhD, vai poder usar o serviço daquela nuvem, porque é uma nuvem privada, não é qualquer um, né, que poderia acessar. Mas, por exemplo, o YouTube é uma nuvem pública, o Netflix é uma nuvem pública, né? Então, a diferença entre essas duas está sendo explicada aqui, nuvem pública e nuvem privada. A nuvem pública pode ser usada por todos e a nuvem privada ela só pode ser acessada pela empresa que a implantou. Bom, pessoal, continuando aqui, as vantagens da computação em nuvem. O que nós temos de vantagem aqui? Flexibilidade, tá? É flexibilidade por quê? Vamos imaginar o seguinte, você tenha contratado em nuvem, quer ver? Aqui, ó. Aqui está uma nuvem. E você contratou nessa nuvem 1 terabyte de espaço, tá? Então, seus serviços têm direito a utilizar 1 terabyte. Vamos imaginar que você tenha usado muito e você sobrecarregou essa rede. Tá certo? Se você sobrecarregou e em determinado momento você precisa, por exemplo, de 1 terabyte e meio, esse serviço ou esse espaço vai se expandir automaticamente para 1,5, sem interrupção dos seus serviços. E isso não acontece quando você usa um HD que está no seu computador. Por exemplo, você tem um HD de 1 terabyte. Se esse 1 terabyte encher, você vai ter que parar seu trabalho, ir a uma loja, comprar um HD, transferir tudo do primeiro HD para o segundo. Você entendeu como é que é? Ou ligar esse segundo HD no computador, então você interrompe o serviço, sem contar que o gasto que você tem aí é excessivo. Então na nuvem você tem essa flexibilidade. Você pode inclusive solicitar o seguinte, olha, eu não trabalho de madrugada, então eu quero que de madrugada os meus serviços sejam desligados. Então eles desligam esse serviço e você paga a menos. Porque a sua conta na nuvem você paga pelos recursos que você usa e pelo tempo que você usa esses recursos. Então, se você usa menos tempo, você paga menos. É basicamente isso, tá? Então, você tem essa flexibilidade,
tá? Quando você usa computação em nuvem. Sem contar que você tem economia, porque é mais barato do que você manter esses recursos na sua empresa, você tem aumento de performance e você tem mais segurança, porque a empresa que te oferece o serviço em nuvem, ela investe mais em segurança, muito mais do que você investiria, então os seus dados ficam mais seguros, tá certo? Então, computação em nuvem tem isso, ok? Pessoal, na próxima aula eu vou começar a falar para você sobre PaaS, SaaS e IaaS, que são as 3 modalidades que um serviço pode ser usado na nuvem, ok? Na próxima aula a gente se vê. Um grande abraço. Tchau, tchau.